Amém? Eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias no segundo livro da Bíblia, Êxodo. Você aí de casa também que nos acompanha, pegue a sua Bíblia, pegue um lápis, pegue uma caneta, porque nós vamos fazer um estudo minucioso dos primeiros capítulos do livro de Êxodo, tá bem? O livro de Êxodo, ele é uma continuação de toda a história narrada ali em Gênesis. Afinal, os primeiros 5 livros da Bíblia, eles são um compilado só. É o Pentateuco, é a Torá. Vamos lembrar algumas histórias de Gênesis para a gente entender em que ponto nós vamos iniciar a nossa história aqui. Gênesis iniciou com a criação, a queda, e aí depois disso, o que é que nós temos? Quero ouvir vocês, as histórias de Gênesis. Nós temos ali a divisão das genealogias, a descendência de Caim. Mesmo assim, nós temos uma descendência de um povo remanescente que quis permanecer firme. Aí a maldade se multiplicou e nós temos ali o dilúvio. E depois do dilúvio, o que é que nós temos? Não, senão eu vou continuar narrando, eu quero ouvir vocês. Quero ouvir vocês. As histórias de Gênesis. Torre de Babel. Aí depois disso, ali o povo é dividido com agora as múltiplas línguas. O que é que nós temos depois? As histórias de quem nós vamos acompanhar? Vamos acompanhar o chamado de Abraão, não é isso? Isso, Jacó e Esaú. E aí Jacó se torna Israel. E aí nós finalizamos com José, não foi? José que permaneceu fiel, mesmo ali em escravidão. E aqui nós finalizamos com a morte de Jacó e a morte de José. E agora iniciamos o livro de Êxodo, que você vai entender que tem uma ponte que está continuando aqui, porque ele vai trazer a mesma genealogia aqui que estava finalizando ali em Gênesis. E aí, no capítulo 1, versículo 7, vem falando que os filhos de Israel, eles foram fecundos, aumentaram muito e se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Se você está com sua caneta aí, coloque do lado desse verso, de Êxodo 1, 7. Coloca assim, Gênesis 1, 28. Porque é exatamente a bênção, a orientação que Deus deixou para o ser humano. Em Gênesis 1, 28, sejam fecundos, multipliquem-se, se espalhem. E aqui nós vemos que Deus, ele estava continuando a sua aliança. Deus ele estava cumprindo as suas promessas. Deus continuava abençoando o seu povo. E aí, no versículo 8 diz assim: nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. E aí, no versículo 13, nós vamos perceber no 13 e no 14, que então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel e lhes amargaram a vida com dura servidão. Preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo este serviço lhes era imposto com tirania. Aqui diz a minha tradução. Nós percebemos aqui que o povo de Deus que estava no Egito, que tinha ido para o Egito, agora estava sendo escravizado. Agora estava sendo tratado com tirania. Mesmo Deus abençoando, eles crescendo, estando fortes, fecundos, se multiplicando, eles agora estão passando por um sofrimento terrível. E aquele rei, aquele faraó, que não conhecia a José, nós podemos colocar então
que não conhecia ao Deus de José, aquele faraó que não temia a Deus, ele agora estava trazendo sofrimento, estava trazendo aflição, estava trazendo crueldade para o povo de Deus. Então, no versículo 15, nós temos o texto-chave dessa manhã. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. E ele disse: quando vocês servirem de parteira as mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. Nos versículos anteriores, nós já podemos observar um sofrimento relacionado ao trabalho, à opressão, à escravidão. Imagina você viver em uma sociedade onde você é escravizado, onde todo dia precisa ali trabalhar, fazer tijolo, sem receber nada, e sendo açoitado, e sendo tratado com tirania, com crueldade. Viver nesse contexto, imagina o sofrimento que é a vida dessa forma. Mas agora esse sofrimento ele vai escalonar. Agora, as mulheres hebreias que ali estão vivendo, elas vão viver com um sofrimento que vai além. Porque a partir do momento que elas engravidam, elas não sabem se vai ser um menino ou uma menina. Se aquele menino ele vai nascer com um decreto, uma sentença de morte ou não. Você já pensou uma mãe passar 9 meses de gestação imaginando que o seu filho pode ser assassinado assim que ele nasce? Aquele sofrimento que estava relacionado apenas ao trabalho, agora ele muda de patamar. Agora é uma crueldade, uma tirania, inclusive emocional, psicológica. É algo que está fora do comum. No versículo 17, nós vemos que aquelas parteiras, Sifrá e Puá, elas, porém, temeram a Deus. Elas temiam a Deus. E não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Sabe algo interessante aqui nessa história? Nós percebemos que as parteiras são nomeadas, são chamadas pelo nome. Já esse rei do Egito, até hoje os arqueólogos, teólogos ficam tentando identificar qual dinastia seria, mas ele não é citado. O nome citado, os nomes citados que entraram para a história como mulheres que temeram a Deus, foi de Sifrá e de Puá. Porque mesmo vivendo em meio a uma tirania, mesmo vivendo a um decreto do rei, a um decreto que se colocava, de alguém que se colocava na posição, no lugar de Deus, de alguém que decretava morte, elas não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Elas escolheram ser fiéis, porque elas temiam a Deus. Versículo 18. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? E as parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são vigorosas, elas dão à luz antes que a parteira chegue. Mas veja no versículo 20. E Deus foi bom para as parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Isso aqui é muito forte. E esse texto aqui, ele vai iluminar, ele vai dar um norte para a narrativa que nós vamos acompanhar aqui no Êxodo, principalmente nos primeiros capítulos.
nós vamos perceber que Deus tem o povo de Israel como filho, como parte da família. E nós vamos acompanhar que Deus está percebendo o que está acontecendo. E como aquelas parteiras, elas temeram a Deus, Deus foi bom para elas e lhes constituiu por família. Seguindo a história, nós vamos ter agora o nascimento de Moisés. Moisés, ele nasceu, Moisés, nós conhecemos a história, e ele cresceu ali no palácio, tendo toda uma educação egípcia, mas mantendo a fé ensinada por sua mãe, a fé no Deus de Israel. E Moisés ali grande, já adulto, um jovem, um belo rapaz. Moisés ele percebe, ele está vivendo naquela crueldade, naquela tirania. Ele sabe o que está acontecendo ali ao seu redor. E sabe o que Moisés pensa em fazer? Moisés ele quer libertar aquele povo. Moisés quer libertar os seus irmãos. Moisés ele não está satisfeito com todo aquele sofrimento. Aqui no capítulo 2, a partir do versículo 11, tem aqui marcado na minha Bíblia as ações de Moisés. Porque naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, ele saiu para visitar os seus irmãos. E ele viu o trabalho pesado que faziam. E ele viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um de seu povo. Ele olhou para todos os seus lados e vendo que não havia ali ninguém. Você percebe que tem repetições? Ele viu e vendo e olhou e viu e saiu e viu e olhou e ele viu o sofrimento e ele foi ver os seus irmãos. Ele olhou para os lados, vendo que não tinha ninguém ali. Ele matou o egípcio, escondeu o corpo na areia. Então Moisés saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E então ele perguntou ao culpado: por que você está espancando seu próximo? E o homem respondeu: quem foi que colocou você por nosso príncipe? Quem disse que você é nosso juiz? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Agora olha a ação de Moisés. Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram o que eu fiz. E então no versículo 15, nós vemos mais uma ação de Moisés. Moisés fugiu. Sabe, amados, muitas vezes nós também podemos estar inseridos em algum contexto de sofrimento, em algum contexto de injustiça, em algum contexto de opressão, e a gente sabe que as coisas estão erradas. A gente sabe que isso não está certo. A gente sabe que nós estamos sofrendo, que os nossos irmãos estão sofrendo, como Moisés viu, que os seus irmãos estavam sofrendo. Mas muitas vezes, assim como Moisés, a gente quer resolver as coisas do nosso jeito. A gente quer fazer do nosso jeito, com as nossas forças. E a gente tenta resolver tudo. A gente sabe que está errado, mas nós podemos, de certa forma, nos imaginar como juízes. Nós queremos nos eleger príncipes de nossa vida, juízes da vida alheia. E nós queremos, através do nosso próprio jeito, resolver tudo ao nosso redor. Mas como aconteceu com Moisés, as coisas podem fugir do nosso controle. Porque a solução de verdade, ela vem agora. E se você nessa manhã veio para cá para adorar a esse Deus, mas você está passando por algum problema profundo, por alguma tristeza absurda, por algum sofrimento que você não encontra saída, não encontra solução, ou algum sofrimento que é algum irmão seu, algum familiar, algum parente, algum filho, é um neto, saiba nessa manhã, através dessa mensagem, desse estudo que nós vamos fazer, o que Deus é capaz de fazer na tua vida e na vida dessas pessoas. Porque Moisés agora estava no exílio,
Moisés, que tinha passado 40 anos ali no Egito, agora ele passa 40 anos no exílio. Agora, tirando tudo que tinha de ruim que ele tinha aprendido ali no Egito, agora a vida de Moisés, ele está cuidando de um rebanho, tem uma família. E quem que aparece para Moisés? Aqui no capítulo 3, nós vamos ver que Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro, levando o rebanho ali para Horebe, chegou ali no monte de Deus. Sabe que monte é esse? Monte Sinai. E aqui, no versículo 2, inclusive, é muito interessante quando você estuda sobre essa cordilheira ali do Monte Sinai, porque muitos eventos importantíssimos aconteceram ali. E ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio da sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. E então ele disse consigo mesmo: eu vou lá ver, por que a sarça não se queima? Aqui nesse texto é muito interessante também, porque nós vamos ver 3 nomenclaturas diferentes ali para Deus. Ali nós vamos ver que o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo. Esse anjo é a forma de expressar mensageiro, tá? Então é como se fosse o Deus que traz uma mensagem, é o Deus que se relaciona, é o Deus que ele tem uma relação íntima com as suas criaturas. E ele tem uma mensagem para Moisés. Aqui no versículo 4, nós vamos continuar essa história assim. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, aqui o Senhor já é outra nomenclatura, já é Adonai. Isso aqui é absurdo de lindo, gente. E aqui qualquer criança na fase de alfabetização consegue entender quem é que está aqui. Ali é o anjo do Senhor, estava naquela chama de fogo. Quando o Senhor, Adonai, Yahvé, Criador de todo o universo, ele viu que Moisés se aproximava para ver. Agora outra nomenclatura, Elohim, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Não se aproxime, tire as sandálias dos pés. Aqui é um lugar santo. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E então o Senhor continuou, no versículo 7. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Veja e perceba as ações agora que Deus vai comunicar para Moisés. Deus ele vai falar que viu a aflição do povo que está no Egito, ouviu o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Amados, esse verbo conhecer do hebraico é o verbo iadá. É um verbo que ele é lindo aqui no Antigo Testamento. Ele é um verbo que ele trata sobre conhecimento não de forma intelectual, apenas intelectual. Vocês querem saber, querem lembrar de um momento em que esse verbo é utilizado? Vocês vão entender do que eu estou falando? E Adão conheceu Eva. E desse relacionamento eles tiveram frutos. Eva engravidou e teve filhos. Deus ele está falando que ele conhece o teu sofrimento da mesma forma que um marido conhece a sua esposa. E eles têm frutos. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que Deus ele não conhece o teu sofrimento só de conhecer, só de ver. Porque aqui ele está relatando que ele viu, ele ouviu o clamor e ele conhece o sofrimento. Ele sofre contigo. Ele vê cada lágrima.
E ele se entristece com o teu sofrimento, porque ele não te criou para sofrer. Ele não tinha criado o ser humano para estar passando por aquela situação. Mas ele também não para suas ações por aqui. Ele conhece o sofrimento do seu povo. Mas olha o que ele diz no versículo 8. Por isso, desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra, e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Amados, esse texto ele é muito forte, ele é muito bonito, porque nós vimos todo o contexto de sofrimento que está acontecendo aqui. Nós podemos perceber que Deus, ele não estava alheio a toda essa situação, porque talvez aquele povo passou todo aquele tempo sofrendo, agora passando por aquela situação em que mesmo as parteiras sendo fiéis, não tendo cumprido a ordem de Faraó, Faraó agora fala: olha, todo menino que nascer, jogue no rio Nilo. O que vai acontecer com essas crianças? Ou morriam afogadas, ou eram comidas por crocodilos, mas era morte, era uma sentença de morte. Imagina aquelas mulheres, aquelas mães que estavam vivendo ali daquela forma e clamando a Deus por salvação, por misericórdia, por livramento. Será que Deus não está prestando atenção no que está acontecendo aqui? Talvez possa haver alguém aqui nessa manhã que possa pensar dessa forma. Será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Onde está o meu Deus? Cadê o meu Deus que eu creio com tanta fé? E a palavra de Deus diz nessa manhã que Ele vê o teu sofrimento, Ele ouve o teu clamor, Ele conhece a tua dor, mas não só isso, Ele desceu para te livrar. Deus, Criador e mantenedor de todo o universo, se revestiu de humanidade, veio para esse planetinha, corrompido pelo pecado, de pessoas que se rebelaram contra Ele. E Ele vem para te livrar de todo esse sofrimento que o pecado é capaz de causar. Mas, nesse momento, as coisas não melhoram para aquele povo. As coisas vão piorando. Eu tenho algumas marcações aqui que eu quero que você acompanhe. Aqui tem todo o diálogo do Senhor com Moisés. Deus diz a Moisés: eu sou o que sou. Você vai falar tudo isso. Este é o meu nome eternamente, e é assim que eu vou ser lembrado de geração em geração. E aqui nós vamos para o capítulo 4, versículo 22. Diga ao faraó, assim diz o Senhor: Israel é o meu filho primogênito. E eu digo a você: deixe o meu filho ir. Mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei o seu filho, o seu primogênito. Deus, Ele nos tem como família, nos tem como filhinhos queridos. Mas quando Moisés vai levar essa mensagem para aquele faraó, no capítulo 5, o faraó respondeu: quem que é o Senhor? Eu não conheço o Senhor. No versículo 4, o rei do Egito disse: Moisés e Arão, por que vocês estão afastando o povo de suas tarefas? Voltem ao trabalho. E o faraó disse também: o povo da terra já é muito, e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas? Pegue sua caneta, sublinhe, descansem.
A raiz dessa palavra é Shabat. O que estava acontecendo aqui é que Moisés e Arão chegaram para aquele povo, relembraram quem que era o Deus daquele povo. Trouxeram para aquele povo de volta a esperança, as histórias de Gênesis, que nós relembramos no início dessa mensagem. Ei, vocês precisam se lembrar quem vocês são, de onde vocês vieram, para onde vocês vão. Vocês estão sendo escravizados, mas vocês não foram criados para isso. E para lembrar-se desse Deus Criador, nós precisamos voltar às ordenanças que Ele nos deixou, aos princípios que Ele estabeleceu. Isso aqui é muito antes dos 10 mandamentos serem escritos nas tábuas. Os princípios de Deus, eles conheciam. Você vai perceber isso tanto aqui, quanto também na história do maná. Ali já estavam os princípios da lei de Deus bem estabelecidos. Mas Faraó, mesmo em meio àquela situação, ele traz mais sofrimento. Ele fala, vocês querem agir dessa forma? Pois então agora vai piorar. A palha que a gente fornecia, nós não vamos mais fornecer. E eu quero o mesmo trabalho. Eu quero que vocês continuem sendo escravizados e vão trabalhar cada vez mais. Irmãos, não é porque nós aceitamos, nós reconhecemos o sacrifício de Jesus, nós reconhecemos esse Deus Criador, que as coisas vão melhorar. Isso é muito forte. Porque enquanto nós estamos aqui, nós estamos passíveis de sofrimento. Mas tem uma diferença muito grande de passar por essas situações confiando nesse Deus que conhece o nosso sofrimento, ou passar por todos os problemas do pecado sem ter esperança nenhuma. Sem ter esperança de que esses sofrimentos um dia vão acabar. Eu fico imaginando alguém que passa pelos problemas que essa vida traz, mas alguém que não tem Deus do lado para trazer conforto, para trazer alívio, para trazer esperança. Mas esse Deus, ele está de braços abertos. Nós já o aceitamos e nós precisamos levar essa esperança para essas pessoas que estão escravizadas, que estão acorrentadas pelo pecado. Porque chega em um ponto, nós vamos perceber nessa história, que o sofrimento ele vai escalonando, até que ele chega em certo momento em que as pessoas ali, elas perdem a fé. As pessoas ali não acreditam mais naquela mensagem que Moisés e Arão estão trazendo. Moisés, Arão, vocês trouxeram essa mensagem, a gente parou de trabalhar aqui, e a coisa está piorando, não quero mais saber disso. Eu inventei de guardar o sábado, e agora perdi o meu emprego. As coisas estão difíceis. Onde está o meu Deus? No final do capítulo 5, nós vamos perceber uma atitude diferente de Moisés. Moisés, que antes, ele tentou resolver as coisas do seu próprio jeito. Ele agora, imediatamente, ouvindo aquele lamento do povo, Moisés faz uma oração, Moisés se volta para o Senhor. No versículo 22, Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Desde que eu me apresentei para Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Olha a resposta do Senhor para Moisés. Capítulo 6, versículo 1. Moisés? Pois então, agora você verá o que eu vou fazer a Faraó. Pois por mão poderosa
os deixará ir, e por mão poderosa os expulsará da tua terra. Deus falou a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. É como se Deus estivesse falando: Moisés, já chega, já deu. Agora é comigo. E você vai ver o que eu vou fazer. Eu vou livrar o povo. E é como se ele estivesse assinando, né? Eu sou o Senhor. E essa sessão é muito bonita, porque está inclusive escrito na minha Bíblia aqui dos dois lados. E você vai entender o que está escrito aqui. Porque, olha esse discurso do Senhor para Moisés. Eu vou fazer isso, eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque, a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais estavam sendo escravizados. Me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito. Vou livrá-los da escravidão. Vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e eu serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Eu os tiro dos trabalhos pesados do Egito. E eu vou levar vocês para a terra que eu jurei dar para Abraão, para Isaque, para Jacó. Eu darei essa terra para vocês como herança. Eu sou o Senhor. Em toda essa sessão, você percebe que Deus ele não está pedindo para Moisés fazer nada. Toda essa sessão, Deus não está pedindo nenhuma condição para o povo. Ele está falando: ei, eu vou fazer, eu vou resolver, eu vou livrar, eu vou tirar. Eu vou levar vocês para a terra prometida. Eu, de graça. Está escrito graça, bem grandão, porque não tem uma definição melhor do que isso. Nós estamos em um mundo que está escravizado pelo pecado. Nós estamos vivendo nesse mundo. Nós estamos passando por problemas. Nós estamos vivenciando com a dor, com o luto, com doenças. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E nós estamos em um mundo de pecado, nós somos pecadores. E eu repito isso em todo sermão, isso é clichê de sermão meu. Eu não sei você, mas eu sou pecador. Se eu sou pecador e o salário do pecado é a morte, isso significa dizer que eu mereço morrer. Você merece morrer. Mas o dom gratuito de Deus, diferente de um salário que a gente merece, um dom gratuito ele é de graça. O dom gratuito de Deus, o presente de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque Ele desceu para nos livrar da escravidão do pecado. De graça. Eu gostaria de finalizar essa mensagem lendo agora um texto escrito por Paulo. Também gosto muito, vocês sabem. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Versículo 9. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Diz assim: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas,
nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Meu querido irmão, minha amada irmã, eu não sei que aflição você está passando. Eu não sei qual é o sofrimento que está ao teu redor. Mas a mensagem dessa manhã é muito simples e muito clara. Deus, Ele vê o teu choro. Deus, Ele ouve o teu clamor. Deus conhece o teu sofrimento. Deus desceu para te livrar. E mesmo em meio à aflição, Ele está dizendo que Ele está contigo. Ele está dizendo, reforçando, relembrando essa aliança que Ele fez. Ei, essa história não acaba aqui. Eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel. E lá não vai ter mais choro, lá não vai ter mais dor, lá não vai ter mais morte. Porque todas essas coisas já passaram. Esse é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Esse é o Deus de Moisés. E, meu irmão, esse é o meu Deus e esse é o teu Deus. O Deus que pode fazer todas as coisas, que tudo pode fazer. Quantos aqui nessa manhã ouviram a voz do Espírito Santo falando no seu coração? Quantos querem mais uma vez renovar os seus votos com Deus e falar, meu Deus, só a tua graça me basta. Assim como Paulo escreveu, amém. Que Deus possa ser contigo, que o Espírito Santo possa estar diariamente te trazendo força em meio a esse mundo de sofrimento. Que nós possamos estar como Sifrá e Puá, firmes, tementes a Deus, para que nós possamos estar caminhando juntos para essa terra onde passaremos a eternidade, um novo céu e uma nova terra, onde todos esses problemas já ficaram para trás. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor nosso Deus, santo, santo, santo é o teu nome. Pai querido, nessa manhã nós abrimos a tua palavra e como é bom ser abraçado pela tua misericórdia, ser abraçado pela tua graça. Nós te louvamos e te adoramos. Nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós entendemos que o Senhor se compadece de nós. E nós queremos nos entregar inteiramente a Ti. Nós não temos outra forma de estar aqui nesse mundo se não for junto contigo para nos dar força, para nos mostrar que aqui não é o nosso lugar, que nós não fomos criados para isso. Pai querido, nós também queremos clamar pelo Teu Santo Espírito, para que nós possamos ser luz nesse mundo em meio às trevas, que nós possamos levar essa mensagem de esperança para aquelas pessoas que tanto necessitam. Pai querido, que nesse sábado nós possamos estar em cada momento conectados contigo, ligados a Ti, como o nosso Deus Criador, o nosso Deus mantenedor, o nosso Deus Salvador, Pai. Ah, meu Deus, como é bom saber que nós temos um Deus que é amor, um Deus que nos ama, um Deus que nos livra, um Deus que nos tem como família. E nós queremos declarar mais uma vez que nós somos gratos por fazer parte dessa família e que nós não queremos sair dela. Nós queremos estar abraçados contigo como teus filhos. Pai querido, também venho te suplicar que abençoe cada família aqui representada. O Senhor sabe, Pai,
cada luta que cada pessoa aqui está passando, cada aflição, cada dor, cada lágrima. Pai querido, derrama as tuas bênçãos em cada lar que aqui está representado. Com a tua mão poderosa e o teu braço estendido, que o Senhor possa nos livrar de todo mal. Mas também pedimos perdão pelas nossas falhas, perdão pelos nossos pecados. Nós estamos te clamando, lava as nossas vestes com o sangue do Cordeiro. Nós queremos estar na família celestial, remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Essas bênçãos, esses pedidos, nós agradecemos e nós pedimos. Essa oração só é possível ser feita não porque nós temos algum mérito, mas é em nome de Jesus. Amém.